E bom, tu já parou pra pensar quais são os goleiros com mais gols na história do futebol? Aquele goleiro que tem mais gol que muito atacante por aí? Eu já vou logo adiantando, cara, que não tem um nem dois, são 3 brasileiros na lista, então vem comigo. E já vamos começar abrindo essa lista com um brasileiro, porque o nono goleiro com mais gols é o Fábio Rampi. E lembrando que ele é o maior goleiro artilheiro do Brasil atualmente em atividade. E como eu disse, esse goleiro, ele ainda atua no futebol profissional aqui no Brasil mesmo, cara, e ele tem 31 gols na sua carreira e detalhe, 36 anos de idade, cara, então ainda dá pra fazer muito gol e subir cada vez mais, pegar ali um top 4, top 5 na lista de maiores goleiros artilheiros do mundo. E em oitavo lugar nessa lista, a gente tem o Misael Alfaro, cara, que também é um goleirão muito insano, cara, conseguiu marcar aí 31 gols na sua carreira e detalhe que ele já se aposentou, cara, ele é lá de El Salvador, jogou lá em El Salvador e já virou até treinador lá em El Salvador, só que atualmente ele tá sem clube, fechou, cara? Então ele é um goleirão aí muito insano, tá em oitavo lugar, mas já deve ser passado aí pelo goleirão brasileiro que eu acabei de falar aí atrás. E em sétimo lugar a gente tem um alemão, e não é o Neuer, não, é o Angel Butt, né, eu não sei nem como é que pronuncia esse nome, mas é um goleiro alemão, cara, que em toda sua carreira ele conseguiu marcar 32 gols, ou seja, um golzinho a mais do que os outros dois que vem atrás. E agora, cara, em sexto lugar, um goleiro que todo mundo conhece, cara, se nunca viu jogar, igual eu nunca vi jogar, já vi highlights no YouTube, já vi ele fazendo uma jogada absurda, que é o René Higuita, cara, mano, se tu não tá lembrando, olha, só olha. Então, entendeu o que eu tô falando? O cara, ele fazia malabarismo, cara. Ele defendia as bolas rodando, pulando com o pé, cara. Era doideiro, o cara era diferenciado, não só porque fazia gols, mas porque fazia posição de goleiro de uma forma meio diferente ali, né, cara? Mas voltando pro assunto desse vídeo, ele tem quantos gols na carreira então? São 41 gols, cara. Como eu falei, mano, devia ser muito diferente ver esse cara jogar, cara. Pelo simples fato de que além dele fazer gol, né, do nada ele vai lá bater uma falta, do nada ele tá lá no ataque e do nada ele tá fazendo uma defesa de malabarismo ali de costas, né, cara? Devia ser bem diferente. E agora, cara, vamos estar falando de um goleiro brasileiro que também se aposentou aí, né, comparado aos outros, se aposentou há pouco tempo, que é o goleiro Márcio, cara. Ele jogava lá no Atlético Goianiense, que é um clube bem conhecido, bem tradicional aqui do Brasil. E ele tem 2 gols a mais do que o último, que era o Higuita, porque ele tem 43, cara. Ou seja, 2 golzinhos acima, mas tá acima, tá em quinto lugar, e ele abre aí o top 5 de goleiros com mais gols na história do futebol. E a gente abre a quarta posição desse vídeo com o Johnny Vegas Fernandes, cara, que por incrível que pareça, também é um goleiro peruano, cara. E por quê? Por incrível que pareça? Porque, cara, a maioria dos goleiros ou é brasileiro, ou é de algum país da América do Sul, ou também, né, tem um goleiro ali que é de El Salvador, né, cara? Mas, tipo, a maioria dos goleiros é da América, entende, cara? Só um até agora que era um goleiro que atuava lá na Alemanha, cara. Então, tipo, o pessoal da América que é meio doido, né? O goleiro queria fazer gol, né? Mas vamos lá, por quê? Porque, cara, como esse goleiro, como eu te falei, ele era peruano, ele já tá aposentado também, né, cara? Se aposentou há um tempinho, ele tem 45 gols na carreira. Ou seja, cara, também é bastante coisa e é 2 a mais do que o último goleiro que eu acabei de falar, que era o goleiro brasileiro Márcio. Então, cara, abrindo aqui o pódio do vídeo de hoje, cara, o terceiro colocado, o medalha de bronze, a gente tem um goleiro mexicano que é o Jorge Campos, beleza? Jorge Campos aí, que é o goleiro que tem 46 gols, só que tem um pequeno detalhezinho que é muito diferente, tipo, que é muito interessante nesse goleiro. Porque esse goleiro, ele atuava em 2 posições, cara. Ele era goleiro e atacante, entendeu, cara? No caso, quando tu pesquisa lá, cara, tu pesquisa o nome dele, Jorge Campos, aparece que era um ex-futebolista que atuava como goleiro e atacante, entendeu, cara? Então, meio que ele tinha 2 posições ali. Não sei ao certo se ele fazia gol nas 2, entende, cara? Tipo, se ele jogava de goleiro e do nada ele virava atacante no outro jogo, ou se ele começou em uma posição, tipo, ele começou em atacante e depois virou goleiro. Não sei, não consegui achar nada sobre isso, mas comenta aí o que tu acha e se ele deve ou não estar no top 3 por causa desse negócio de ser goleiro e atacante. Mas comenta aí a tua opinião, fechou, cara? E se tu sabe mais sobre esse... E bom, cara, é o seguinte, a medalha de prata desse vídeo vai pro José Luiz Chilavert, beleza, cara? Que é um goleiro paraguaio e tipo, cara, esse goleiro aqui, ele é um goleiro muito insano, por quê? Porque, bom, além dele ser um goleiro artilheiro, né, assim como todos os outros, ele tem 67, cara, eu tava até falando errado, ele tem 67 gols na carreira, só que o detalhe dele, cara, é que ele era um goleiro que ele batia a falta muito bem. Eu sei que isso aqui tá te lembrando alguém, mas daqui a pouco esse cara aí aparece. Bom, ele batia a falta muito bem, ele também, cara, tinha uma cobrança de pênalti muito boa, e além disso, cara, né, já tá completo, né, o cara faz gol, é goleiro, ele também passava muita segurança debaixo da trave, cara. Todo mundo, todo lugar que eu vi falava isso, mano, que o cara era muito completo, marcou a época dele sendo um goleiro artilheiro e também não deixava de fazer o papel dele de goleiro muito bem, entendeu, cara? Então era um cara muito completo, muito insano, que, cara, obviamente, não sei se o futebol perdeu a graça ou se o futebol ficou mais profissional, não sei se seria a palavra certa essa, de ficou mais profissional, só que, cara, a maioria das vezes que tu vai ver sobre essas coisas, tipo, sobre o goleiro que fazia gol, é coisa mais antiga, entende, cara? Tirando um ou outro goleiro que ainda faz gol hoje
hoje em dia, antigamente parecia que tinha muito mais disso, entende, cara? Pode ver que sempre que tu vai ver alguma coisa histórica, alguma coisa diferente que acontecia, é sempre nessas décadas um pouco mais passadas. Mas comenta aí se é coisa da minha cabeça ou se realmente o futebol hoje em dia parece que ficou uma coisa mais robotizada, entende, cara? Uma coisa mais padrão, todo mundo faz o mesmo e pronto, entendeu, cara? Não sei, mas diz aí. Pra mim, eu acho que o futebol ficou mais profissional, ou não seria nem profissional, ficou uma coisa mais padrão, entende? Não vê mais aquele tipo de jogador que sai driblando todo mundo, entendeu, cara? Hoje em dia o futebol tá bem mais tranquilinho ali. Então é o seguinte, em primeiríssimo lugar, cara, vou até olhar aqui, né? Porque quem que será, né? Não sei, vou até olhar aqui pra lembrar quem é o primeiro lugar, né? É o Rogério Ceni. Bom, cara, acho que todo mundo já esperava, né? Rogério Ceni como sendo o maior goleiro artilheiro do mundo. E tipo, não é uma coisa, por exemplo, de 10 gols de diferença. É, mano, é muitos gols de diferença. Ele tem 131 gols na carreira, cara, como goleiro. E esse aqui, cara, eu consegui assistir, entendeu, cara? Eu não assisti a carreira completa, mas assisti ali o finalzinho da carreira, mano, muito legal, muito top. Ver o Rogério Ceni batendo falta, ver o Rogério Ceni batendo pênalti, ver o Rogério Ceni mundial, entendeu, cara? É muito maneiro. E quem conseguiu acompanhar, viu que foi muito interessante, entende, cara? Não tô falando que eu acompanhei, porque eu nem São Paulino sou, entendeu, cara? Eu sou flamenguista há muito tempo, tenho camisa de Flamengo desde 2011, cara. Mas o que eu tô falando é que mesmo sendo um goleiro de outro clube, as pessoas param pra assistir, porque é algo histórico, é algo diferente ver um goleiro que chama mais atenção que muito atacante dos dias atuais, entendeu, cara? Pra mim não, é fato, o Rogério Ceni tem mais gol que muito jogador que já foi até mesmo artilheiro do Campeonato Brasileiro, entende, cara? Então pra tu ver como o cara era diferente, como o cara batia pênalti diferente, e o cara era muito, como posso falar, era uma lenda, entendeu, cara? Era uma lenda, é uma lenda do futebol. Hoje em dia ele é técnico, né, cara? Já passou pro Flamengo, já fez história no Fortaleza, se eu não me engano. Então é um goleirão, é um goleirão e é um treinadorzão agora, né? Mas como eu tava falando, eu acho que ele também passou pela equipe do Bahia. Ele tá no Bahia atualmente, não lembro, só sei que comentei em que clube que ele tá como treinador, mas é um baita de um goleiro, marcou história e hoje em dia tá aí querendo marcar história também como treinador. Mas é isso. Então, cara, esse é o vídeo, mano. Espero que tu tenha curtido. Se tu curtiu, deixa o likezão aqui embaixo, cara, se inscreve no canal e lembra também, né, de fazer o quê? De comentar aí qual o teu goleiro favorito dessa lista e se tu já viu algum deles jogar, fechou, cara? E detalhe também, um detalhe muito importante, é que às vezes eu falava um pouquinho mais, por exemplo, do Ceni, do Jorge Campos, de alguns goleiros assim eu falava mais e de outros eu falava menos, porque tem goleiro que tem muita coisa, igual o Ceni, por ser brasileiro, tem muita coisa sobre ele, entende, cara? Tem história dele, história da carreira dele. Já outros goleiros que são lá de outros países, por exemplo, o goleiro lá de El Salvador, tem muito pouca coisa pra me pesquisar aqui do Brasil, entende, cara? Não tem tanta coisa igual o Ceni. Então eu tentei ali falar um pouco mais, só que eu falei o que deu, o que eu consegui encontrar. Espero que vocês tenham curtido, mas é isso, esse foi o vídeo, tamo junto, falou e fui!